Tonho, a grande conclusão que eu chego é que, na verdade, o medo da morte, de enfrentar a morte, é o não discernimento de como viver a vida, né? É o não discernimento da vida que é possível se ter já vivida aqui, eternamente aqui nessa terra. E você me perguntou aqui em off, né? Fernando, você pensa na morte? Na sua idade você não pensa na morte, né? Na verdade, eu acho que eu encaro a morte como algo que pode acontecer num súbito, como aconteceu com um amigo meu de 47 anos há 3 semanas atrás, um grande amigo de infância. Morreu como? Um infarto fulminando o coração, teve um infarto, morreu. Como pode acontecer, como eu falei para a Vanessa, né, que eu quero correr com 90 anos uma maratona junto com ela. Pode acontecer, então eu encaro a morte como algo... Hoje eu procuro ter a consciência do Evangelho, como o Caio acabou de dizer agora, de que a gente vive já a eternidade. Numa outra forma aqui nessa terra, mas hoje a gente já é eterno, nós somos seres eternos. O reino já está na gente. O reino já está aqui dentro, né? Paulo escreveu... A eternidade não começa na morte. Não, ela já começou. Exatamente. É por isso que as pessoas têm medo da morte. Né? Tem um maninho, um garoto, 16 anos, que escreve pra gente no chat aqui. Ele diz, gente, tenho 16 anos, e mesmo sabendo que vou para o céu, eu tenho medo. Talvez por síndrome de pânico, de pensar na outra dimensão, que eu terei a mesma sensação aqui da síndrome do pânico. Então, as pessoas... É claro, um garoto de 16 anos tem essa ideia de que o céu vai ser do mesmo jeito que ele vive aqui. Não consegue compreender, não tem um discernimento da eternidade, de que aqui é uma passagem que nós vamos viver na glória eterna de vida abundante com Deus, né? Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, exatamente sobre isso, sobre o discernimento que a gente precisa ter no espírito dessas coisas. Quando a gente tem esse discernimento no espírito e a gente vê a forma como o Caio fala, ele não abriu a escritura em nenhum momento, citou, mas não abriu em nenhum momento, mas falou do Evangelho o tempo todo, né? Quando a gente tem a leitura e o discernimento da palavra, tendo Jesus como a chave interpretativa e buscando viver como Jesus viveu, as coisas ficam mais tranquilas, mais calmas, inclusive em relação à morte, que amedronta e assusta tanta gente, né? Ele diz o seguinte, Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 6, ele diz: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E aí no verso 9 ele diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, esse discernimento, essa percepção da eternidade, essa tranquilidade que a gente precisa ter ao encarar a morte, ao encarar
as dificuldades da vida, os problemas da vida, as coisas que acontecem, as intempéries que acontecem todos os dias da nossa vida, né? A gente só vai conseguir entender essa tranquilidade e essa calma. E às vezes alguém escreve aqui, mas é porque não é com você, né? Alguém botou aqui no chat, o problema não é a morte, é o jeito que a morte vai acontecer. É o mesmo rapaz? Não, é uma outra pessoa. O problema não é a morte, o problema é o jeito como é que vai ser. E ele dá uma risada, lógico, né? A gente vê que é uma pessoa que compreende isso que a gente está falando, né? A gente só consegue ter esse discernimento através da plenitude da presença do Espírito tomando conta do nosso ser e do nosso coração. Né, olha que interessante você está falando, Fernando. Eu já tinha 20 anos de uma vida muito intensa com Deus. Muito intensa, dos 18 aos 38 anos de idade. E quando o assunto morte, e eu me encontrava numa situação etária, numa condição, eu era muito novo, que para mim a morte estava muito distante. Longe, né? Longe, a mamãe ainda estava viva, com problemas acerca da morte, porque ela não cria em Deus, e eu estava dando a ela gás sobre isso, nesse período. Eu tinha dito para ela algumas coisas que ela creu na vida eterna, que ela não cria na vida eterna, para ela morreu, acabou. E ela tinha um pânico enorme disso, como falou o pastor Caio. E eu estava dando para ela palavras que ela creu. Mas para mim era algo muito distante, eu ainda tenho que chegar na idade da minha mãe. Até que eu bati o trem. E naquela batida, eu descobri que eu tinha medo da morte, rapaz. Eu achava que eu não tinha medo da morte. E eu já quitava-me disso. Eu já dizia para alguns, não tenho medo da morte, eu sei para onde eu vou. E era verdade, eu não tinha mesmo. Eu não brincava de ter. Não, eu não tinha mesmo medo da morte, até que ela chegou. E o trem não bate e para como um carro, não. Ele bate 160 vagões de um lado trepando para cima, 160... Vem atropelando tudo, né? O trilho vira barbante, aquela confusão ali dentro, eu me agarrando, que eu estava sendo sacudido para tudo quanto é lado, me agarrei no rádio e eu gritava, eu vou morrer, num pânico. O filme da minha vida passava e eu vi os meus 3 filhos e a minha mulher, e eu com saudade deles, cara. Era o inverso, não é eles que iam ter saudade, eu saudade deles, como se eu não fosse os ver mais, como se realmente, se morresse ali, acabasse. E isso ficou para mim, durante muitos anos, eu fiquei pensando nisso. Eu tive medo da morte, eu tive medo da morte. Até que você fala isso sobre o Espírito de Deus que perscruta, e o nosso Espírito que perscruta as coisas do homem. Ora, a minha vida espiritual era baseado naquilo que eu devia ou não fazer. Humano, né? É o pode e não pode, é o sim ou não, é o conhecimento do bem e do mal, é o fruto que ainda a gente come nas religiões. Depois desse acidente, eu comecei a distinguir melhor o meu espírito, a separação do meu espírito desse corpo que carrega ele. A partir desse instante, eu consegui ter com Deus uma comunhão diferente do que eu tinha até então, uma coisa espiritual mesmo. Uma ligação que às vezes você está andando para vir para aqui, pega o ônibus e nesse andar até aqui você liga em Deus. As coisas estão acontecendo, não tem um cachorro vindo lá, você distancia dele, é coisa, mas o teu espírito está ligado em Deus e você começa a entrar numa alegria antes de chegar aqui. Vai ser legal o trabalho hoje. Aí à medida que você vai ligando com Deus, Ele vai te mostrando o que te aguarda, o que te espera. Olha que legal, que barato. Aí você começa a ter sonho às vezes com isso. De sorte que não é a idade que te aproxima da morte, é o Espírito que te aproxima desse instante de vida. De sorte, meus irmãozinhos, né? Não precisa ter pânico tão cedo assim, não. Você não vai viver muito ainda, não. Você vai viver para sempre. Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte. Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte. Ele é uma figuraça. Ele é muito.
Ele é muito engraçado e ele tem uma história de vida, uma experiência de vida muito traumática assim, em relação à morte. Ele perdeu os pais, o pai e a mãe num acidente trágico de carro. E a gente conversa, ele é muito engraçado, e a gente conversa, eu vou fazer 38 anos esse ano, né? E ele fala assim, Fernando, ó, você já passou você já viveu mais da metade da sua vida, você se prepara que agora daqui pra frente é só caindo, né? E a gente morre de rir com isso. Então, na verdade, assim, o encarar claro que a gente gosta de viver aqui, né, Tonho? Assim, Deus quando a construiu... vida não é uma coisa ruim, não. Não, e outra, o nosso DNA, o nosso gene, Deus preparou a gente para viver nessa terra. E para gostar dela. Para gostar, para cuidar. Foi esse o projeto de Deus. Por isso que a gente é feito dela. A gente veio e vai voltar para ela, né? E vai voltar a ser ela. Então, assim, é gostoso viver aqui, é gostoso a gente fazer as coisas que... É gostoso acordar de manhã, tomar um café, dar um beijo na minha esposa. É muito bom e tal, mas a gente vai viver numa outra dimensão, numa outra... A eternidade é algo além. É 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano algum. É algo além. É além. Mas ele se torna quem? Exatamente. Eu já estou vivendo a eternidade e eu sei que eu só vou ter esse período para viver em carne. Então vou aproveitar. O máximo, é isso que eu digo. Porque eu vou ter saudade do gosto de café. Eu nunca mais vou provar o café. Vai ser só esse período que eu vou poder abraçar fisicamente quem eu amo, porque eu vou estar jungido no espírito. Isso, então, e é isso que leva a gente... o calor do meu neto. E é isso que leva já a gente... Já vivo a eternidade. A encarar a vida de uma outra forma. Sim. Sabe? A chegar aqui e te dar um beijo, Tonho, bom dia. A hora que você for embora, Tonho, vai com Deus, um beijão, mano, fica com Deus. Meninos, obrigado, foi bom a gente estar junto essa manhã. Caião, poxa, obrigado, foi bom. Obrigado pela oportunidade de estar fazendo esse programa hoje aqui. Braulio, você tá sentindo... Braulio, você tá fazendo falta aqui, cara. Cadê você que não veio hoje? Por que você não pôde vir? Tô preocupado com você tá fazendo falta. Sabe, essas coisas, ligar para minha esposa e falar, meu amor, olha, eu te amo, saudade de você, ligar pro meu filho, filhão, e aí, como é que você tá? Você fez gol hoje na escola? Essas coisas, aproveitar o máximo. Aproveitar que não vai ter outra chance igual essa. E de compartilhar, cara, esse amor, sabe? Eu tenho aprendido isso a cada dia exercitado isso, sabe? Desde um atendente... No comércio, ontem a gente foi foi ontem, outro dia desse, essa semana, acho que foi ontem mesmo, a gente foi pagar um negócio no shopping, e eu falei, boa noite, tudo bem com você? Ela, olha, o dia todo eu estou aqui nesse caixa, foi o primeiro boa noite que eu recebi de um cliente que veio aqui. Olha, como é que muda para a pessoa que está ali, hein? Gente, um boa noite, como é que é fácil jogar sementes, como é que você boa noite. Aí eu fui tomar um café numa cafeteria que eu estou acostumado aí aqui em Brasília, muito acostumado, né? E aí eu sentei com o pessoal, eu falei, vem cá, e a menina, o bebezinho de fulano de tal nasceu e tal? Eu disse, nasceu e tal, agora sou eu que estou grávida e tudo. Aí a menina falou assim, nossa, mas ninguém senta aqui e conversa com a gente sobre isso. Vai virando a sua igreja. Exatamente, cara. Quando me perguntam quem é a tua igreja, qual é a tua igreja, minha igreja é você. É exatamente isso. A gente vai tendo uma percepção diferente do que é ministério, sabe? Para o que Deus chamou a gente. E aí, às vezes, quando o Caio fala, né? Pô, você vai estudar teologia? Vai no meu site e lê tudo lá. Vem e aprende. É isso, porque a gente fica tanto tempo no seminário e no seminário a gente não aprende isso, cara. Sabe, a gente não aprende isso de amar as pessoas, de exercer ministério. É amar, cara, é você se entregar, é você viver essa vida aqui pensando na eternidade.